Fala aí, Márcio, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Márcia 36, hoje dia 20 de fevereiro de 2017. E para quem percebeu aí, eu acho que os gato pingado que acompanham o resenha da Massa deve ter percebido que eu não gravei sexta-feira, pedi desculpa pra galera aí. Eu tive um problema no celular que permanece, vou tentar gravar aqui, subir de novo, mas eu enchi o saco na madrugada de sexta passada, tava chapado, desliguei essa porra, cancelei o upload e vão tentar de novo porque o problema permanece, mas a gente tem que falar do Galo. Bom, eu não tenho como não começar falando do Atletiba, né, que foi fantástico a atitude dos times desde o começo, primeiro não aceitar os valores oferecidos, o segundo pensar em transmitir para a torcida pela internet de forma aberta, e terceiro, com a palhaçada que aconteceu, bom, testa de ferro sempre a federação, né? Então, por culpa da federação, a atitude deles de não jogar. O que eu admiro mais nisso tudo aí foi a torcida que pagou o ingresso, queria ver o jogo, tinha tudo para ter o jogo lá, tinha torcida, jogadores, o campo, tal, festa bonita, e não teve o jogo. E a torcida não ficou reclamando, apoiou a decisão dos times de não jogar. Mas esse fato de ter aí todos os fatores necessários para ter um jogo e não acontecer o jogo, só mostra, na minha opinião, com o que as federações estão preocupadas. Elas estão se fudendo pro futebol, e como não teve a grana da televisão, não teve jogo. Porque tudo para ter jogo tinha, beleza? Então, sim, destacar isso aí, que para mim é histórico, e para mim todos os times deveriam apoiar. Se o Atlético apoiasse mais uma vez uma luta igual a essa, eu ficaria muitíssimo orgulhoso, igual os torcedores do Curitiba e do Atlético Paranaense devem estar. E tem muita razão em estar. E aí, bom, deve ter repercutido muito, porque ontem eu não consegui ver, eu assisti o jogo, não consegui ver a repercussão na televisão desse fato aí lá de Curitiba, mas eu vi que, bom, o Dr. Lázaro, né, o nosso diretor, comentou no Twitter que algumas emissoras ganham dinheiro e tal, cobrindo o futebol nacional, mas na hora de investir, elas investem no futebol internacional. Ainda colocou lá 2 olhinhos, tipo assim, estamos de olho. Bom, eu fui entrar na bio do Dr. Lázaro e percebi 2 coisas que me fizeram ter muito medo de respondê-lo. A primeira é que ele me segue. A segunda é que o cara é pica, né? O cara é mestre, doutor, pica das galáxias. E aí eu falei, pô, vou mexer com isso. O cara, além de ser foda, é diretor do Atlético e ainda me segue. Mas eu não concordo com ele nem fudendo. Tá errado o que ele falou. Ele falou como quem diz assim, pô, vocês não ajudam o futebol brasileiro e querem ficar comentando o futebol brasileiro. Só que ele participou, o doutor Lázaro participou, e é fantástico, não estou reclamando de nada pessoal, nem dele como dirigente, é só dessa declaração. Ele participou de um movimento em que o Atlético foi o último clube a fechar com a televisão, porque foi abandonado. Porque o Clube dos 13 dava um benefício à Globo de que qualquer emissora que viesse e oferecesse um valor maior do que o da Globo, a Globo teria o direito simples de dar a última proposta. Ou seja, aconteceu, a Record ofereceu um valor muito maior pelo Campeonato Brasileiro. O Clube dos 13 chegou para a Globo e falou, olha, você tem direito de cobrir essa proposta. A Globo foi lá e cobriu, ou seja, os próprios clubes construíram essa incapacidade de concorrência na cobertura dos jogos. O investimento que a TV deixa, que as outras emissoras deixam de fazer, é porque os próprios clubes sempre cederam. E aí ele estava no Atlético, inclusive em 2010, quando o Calil bateu o pé, foi sendo abandonado, aos poucos sobrou Atlético, Grêmio, São Paulo, se não me engano, e o próprio Atlético Paranaense, e no fim das contas o Atlético foi o último a fechar com a Globo. Por quê? Porque todos outros cederam. E aí agora não adianta você cobrar das emissoras concorrentes da Globo que investam no futebol. Foram os próprios clubes que construíram esse cenário. Recentemente o Esporte Interativo tentou fechar com alguns clubes, nenhum, ou poucos, né? Nenhum não, alguns fecharam, mas poucos fecharam com o Esporte Interativo, e pegou a grana e comprou a Champions League.
Qual o problema? Ele tem que criar entretenimento, ele tem que cobrir alguma coisa, gerar algum conteúdo, e foram os clubes que não quiseram umas condições muito melhores do que a Globo ofereceu. Então, doutor, me desculpa, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo seu trabalho como dirigente do Atlético e representante do Atlético, que faz muito bem, eu discordo da insinuação de que a TV teria opção de contribuir com o futebol, e como não contribui não pode comentar. Ao contrário, eles têm que lutar mesmo para a Globo perder força, porque é isso aí que acontece no futebol brasileiro há décadas. A Globo tem força, manda no futebol através das federações e da confederação. Aqui em Minas Gerais mesmo teve aquela questão do Cruzeiro querer o clássico no sábado e a Globo não deixou, usou a federação da mesma forma que usou lá no Paraná. E aí o Cruzeiro fingiu de bobo e foi para cima da federação, porque ela é encabeçada por um atleticano. Todos nós sabemos que quem decide o horário do jogo é a televisão. E aí, como a televisão, né, tira o corpo fora, a federação assume a bronca e aí os cruzeirenses foram para cima da federação. Bobagem, nada a ver. Então, discordo de você, viu, diretor? Me permita isso aí, velho, porque não foi boa o exemplo, não. E aí, falando disso, eu vou tocar no assunto aqui que tem bastante a ver, que foi o que eu gravei na sexta-feira, que era o assunto em questão, era a questão das dívidas, né? E aí também tem um motivo pelo qual a parte da torcida do Atlético não gosta muito da ESPN, da Fox e tal, é porque os caras, principalmente a ESPN, eles se preocupam muito com a questão administrativa dos clubes, modelo de gestão e tal, e eles sempre falam um negócio de que a conta vai chegar. A gente só presta atenção quando eles falam do Atlético, mas não é verdade, eles falam de vários outros clubes, e a conta de fato vai chegar. Essa conta que está chegando aí, da dívida do Vitor, é do Calil. A outra conta dos supermercados lá, do grupo, sei lá o que, não é do Calil. Então, assim, eles estão falando de uma coisa e a gente está reclamando de outra. Quando eles falam que a conta vai chegar, o Atlético fez altos investimentos mesmo, e que bom que faça. E que bom que consiga pagar, porque a conta inevitavelmente chega. Não quer dizer que quando chegar o Atlético vai ter problemas, eu espero que não tenha. Mas quando o Atlético age com gestão, com transparência é uma reivindicação minha, pessoal, mas quando o Atlético age com sabedoria, inteligência, pensando nas gestões futuras, ele pode contratar um jogador sabendo como pagar, tendo recurso para pagar, e pronto, acabou, a conta vai chegar e está tudo resolvido. O que não pode é fazer igual fizeram, e vários outros clubes fazem, que é um presidente ou um gestor, um cartola, pegar 20 anos de televisão para frente e gastar tudo aqui para ele ser o campeãozão bonitão, e os outros que se fodam depois sem dinheiro para manter o clube, manter os salários e tal. Isso que não pode acontecer. Então por isso eu prezo pela transparência. Mas não fique de mimimi quando alguém fala que o Atlético está gastando demais. O Atlético está gastando demais e tomara que consiga pagar o que está gastando demais. Essa dívida aí do Guilherme do Caçapa foi falta de gestão, foi vacilo. Primeiro não ter vendido o Guilherme, no caso do Guilherme, e depois ficar pegando dinheiro emprestado com um grupo para renovar contrato dos jogadores e não conseguir pagar. Pegou o empréstimo sem planejar como vai pagar? Bom, espero que a diretoria atual não esteja fazendo isso, porque vai foder a próxima gestão, as próximas gestões. E aí tá errado, porque isso acontece com vários clubes. É um ciclo, né, que vai repetindo. O clube gasta muito dinheiro, consegue um título ou não, às vezes nem consegue um título, se fode pagando as contas e cai para a Série B, passa 5 anos se fudendo. Aconteceu com a gente, eu espero que não aconteça de novo. Então, quando falarem de dívida, aparecer dívida, não tem essa de ficar de mimimi, não. Nem também tão preocupado. O Fred Melo Paiva, eu gravei sexta e deveria ter ido pro ar sexta mesmo, não foi. O Fred Melo Paiva veio e falou a mesma coisa. Bom, a dívida já existia, galera. Alguém cobrar a dívida não quer dizer que ela aumentou, não. Então não precisa ficar desesperado, não. A questão é essa gestão, e a do Calil, principalmente a do Calil, porque a do Calil ficou 6 anos, sendo 3 consertando merda, pagando conta e resolvendo dívida, e mesmo assim tentando formar um time que em 2010, pelo menos,
foi muito bem formado. 2009 foi o melhor resultado desse período aí, mas 2010 foi o melhor time para mim. 2011 também foi um bom time, que não deram bons resultados. Em 2012, com os jogadores que vieram desde 2009, 2010, enfim chegou um resultado bom, mas a gestão já estava sendo feita. E aí o Carlinhos entregou o Atlético com títulos e pronto para continuar numa boa gestão. 2015, 2014 e 2015 principalmente, foi uma recessão. Galera, o Levi não gosta de contratação. Que técnico que não gosta de contratação, meu amigo? Foi uma segurada na onda, ó, nós gastamos demais, temos que maneirar nessa contratação louca aí. E aí o Levi segurou a bronca com 2014, com o time bem mais ou menos, foi campeão na raça. Em 2015 foi vice-campeão com o time também muito limitado em relação principalmente à quantidade de jogadores, né? O banco era fraquíssimo, e aí nesse rodízio aí que a temporada exige, não tinha muita reposição. Então mesmo assim o Levi conseguiu ser vice-campeão com esse time. E aí o Atlético deu uma recuperada. 2016 já veio contratando de novo, regaçando Robinho, Fred, Casares e o caralho. Então isso acontece. O Atlético é o único clube dos que eu vejo que está permanecendo 5 anos aí, mantendo uma boa gestão e um bom futebol. O Palmeiras só não se fudeu, não caiu de novo, quer dizer, quase caiu ainda, mas o Palmeiras só foi salvo porque a galera é rica, louca, pica das galáxias, fica cagando dinheiro, jogando fora dinheiro no Palmeiras, né? Torcedor louco, eu espero que apareça aí, quem sabe eu fico milionário, eu vou ser um desses. Mas o Atlético até tem, mas não teve um cara que fez isso ainda. Caso contrário, né, os casos que não são o Palmeiras, que aconteceu isso depois de cair 3 vezes, né? Mas o Vasco está caindo recorrentemente, Botafogo quase fechou as portas, Corinthians está fudido. Tudo isso é por questão de futebol não equilibrar com a boa gestão. O cara faz cagada para montar um timaço e depois o time se fode. E aí só com uma boa gestão que alguém se recupera. O Flamengo fez isso, né? O Flamengo, o Madeira de Melo chegou e falou: ó, galera, não fica esperando muita coisa não, que nós vamos arrumar a casa aqui, nós vamos resolver as contas e tal, e daqui a uns anos a gente vai mexer com o time de novo. Bom, chegou, o Flamengo já montou um time bom no ano passado e está montando outro time bom esse ano. O Carlinhos já falava isso: o dia que o Flamengo acertar as contas, nós estamos fodidos. Então, quer dizer, o Atlético está sendo das melhores gestões casadas com o futebol que eu tenho visto assim, ultimamente no futebol brasileiro. Beleza? Então vamos parar de mimimi quando chegar a conta. A conta que chegou era de 20 anos atrás e a do Vitor está em juízo e também não tem problema. 2 amigos podem entrar na justiça, basta não concordar, não chegar no acordo e pronto, acabou. Justiça é normal. Então esse assunto não é tão preocupante igual a galera faz parecer, ficar com vergonha. Não pode falar que o Galo está sendo cobrado de dívida, fico com vergonha. Para, velho. Tem que cobrar mais transparência, tem que cobrar que o Galo seja o primeiro a falar: ó, galera, nós estamos devendo, fudeu, vão ter que pagar, seja sócio, vai comprar ingresso, compra camisa. É isso que o Galo tinha que fazer, em vez de ficar tentando esconder as dívidas. Beleza? Bom, sobre o jogo de ontem, para finalizar aqui, o jogo de ontem foi muito, mais ou menos, a maioria do tempo, e no final, assim como havia sido o jogo anterior, no final o Galo deu uma disparada, porque o América ou morreu, ou meio que se abriu para tentar empatar e tal. Eu destaco, assim, do jogo foi a primeira evolução do time, que permanece, apesar de a gente ter tomado gol ontem, de vacilo, foi vacilo defensivo. Mas 2 gols na temporada até agora, para mim, tá ótimo pro que tem sido ultimamente, nos últimos anos, aí, o time do Atlético, uma peneira. E aí até agora nós tomamos só 2 gols. Mas o destaque para mim são mais individuais. Bom, Marcos Rocha jogou muito. O Gabriel, tinha até falado no Twitter que o Gabriel, eu comecei o ano pensando que estava cedo para ele já assumir titularidade, Libertadores e tal, e que tinha cara mais experiente no banco para voltar, Leonardo Silva no departamento médico. Enfim, já acho que mesmo tendo as opções de Eraso e o Felipe Santana em boa preparação já e tal, bem preparado e bem familiarizado, eu acho que o Gabriel não deve perder o lugar, mas mudei de ideia, tem mudado de ideia, né?
Eu acho que ele está jogando muito e está com uma maturidade assim, assustadora para a idade dele e pro cenário dele, né? Tipo, ter sido usado aí em final, no primeira Série A de Campeonato Brasileiro e tal, e agora já se preparando para Libertadores, nos primeiros meses de profissional. Mas o cara tá segurando a onda e tá jogando muito, então que continue. Outro destaque que eu assim, quero falar é o Robinho, que entrou e já deu assistência, vacilou um pouco e tal, mas normal, é o primeiro jogo dele pelo Atlético esse ano. Então ele está um pouco atrasado aí nessa questão toda de pré-temporada, mas já participou, já deu até assistência. Michael Suel, né? Cata guimba de cu é rola. Cara, já falei sobre isso aqui. Ninguém me deu exemplo de um jogador que dribla de cabeça erguida. Então o cara, pela segunda vez na temporada, participa de tabelas. Como que um cara participa de tabela se ele não levanta a cabeça, né? Como é que ele... A tabela é um lance que exige visão de jogo. Então, pronto, está encerrado. Na minha opinião, está encerrada essa discussão. Para mim é uma sacanagem, bobagem de torcida. E, bom, no caso dos humoristas que inventam essas coisas, não acho sacanagem. É o trabalho deles, fazer humor, fazer piadinha e tal. Eu acho vacilo é da torcida abraçar essas coisas e cobrar isso de jogador. Lá vem o porra do carro de som ali, foda-se. Um destaque principal é o do Fred, na minha opinião. Não sei se vocês repararam, mas o Fred participou dos 4 gols, deu assistência para um e fez outros 3. E nos dois dos 3 em que ele fez, ele foi no cara que deu assistência para ele engraxar a chuteira. Ele sempre dá muita moral para os companheiros e tal, é grato ao cara que dá assistência para ele. No caso do último jogo, ele deu assistência para o Rafael Moura falando, olha, eu tava em condição de chutar, mas e o cara sozinho, além do fato dele estar precisando já arrancar aí metendo gol. Então assim, monstruosa a atitude dele, e eu achava que ele era... Eu realmente me enganava com ele, achava que ele era meio desagregador, meio líderzinho de grupo, mimimi, daqueles caras que quer ser o chefinho e tal. Não, o cara é agregador pra caralho. Me enganei realmente pelo papo que rolava lá no Fluminense e tal. Ele era líder mesmo e tal, e tomava a frente. E aqui no Galo ele tá fazendo a mesma coisa, mas é muito positivo, não é negativo igual eu imaginava. Então, assim, monstruosa a atitude dele, e fora os gols, né, velho? A galera até nem citou o Prato, mas até brinquei. Se vocês viram que o Prato meteu o gol no sábado, estranhando, a galera, quem é Prato, né, velho? Então, enfim, para finalizar, mais uma polêmica, é a questão das crianças, né, velho? Ontem tinha mais criança no Mineirão do que torcedor do América. E a torcida do Galo, sensacional, fodástica, diretoria de parabéns na promoção dos eventos aí do Atlético, para sócios ou para só promover mesmo o evento. Enfim, temos marketing, eu acho que é trabalho do Lucas Couto aí, que está tendo apoio, e que bom. Mas aí o Atlético tá levando criança pra caralho, a galera tá chiando muito, a galera não sabe do que se trata, que é um projeto da prefeitura que não é novo, não foi criado pelo Calil nem pelo Galo. E uma das coisas que eu destaco aqui é que a galera tá reclamando, né, os cruzeirenses reclamando muito, de que o Atlético tá tipo aliciando o torcedor. Pra mim não é novidade que os cruzeirenses, a maioria, eu tô falando pela minha experiência, se tiver cruzeirense assistindo aí, não vem de mimimi não. Os meus amigos cruzeirenses, em 80%, não estão se fudendo pra história, eles abraçam mudança na história, eles abraçam mudança nos fatos da história do Cruzeiro e acham isso mó natural. Eu não concordo, não gosto. Mas aí quando os caras vêm me falar, tá vendo, o Calil tá fazendo isso, tá aliciando o torcedor, não sei o quê. Bom, vou apontar um fato histórico aí do Cruzeiro, que foi um presidente que ia nas escolas lá levar brinquedo, presente, material escolar, para trazer torcedor para o Cruzeiro, porque era covardia, torcida em Belo Horizonte antigamente. Então, isso foi um trabalho que foi feito pelo presidente, esqueci o nome agora, velho, pô, fiquei com o nome do cara na cabeça e esqueci. Brandi, né? Não sei o que, Brandi, é isso mesmo.
E aí o cara foi e fez isso, falou, o Cruzeiro precisa de torcida, e vou trazer torcida. Foi lá nas escolinhas, aliciou milhares de torcedores pro Cruzeiro, e não tem problema nenhum em fazer isso. O que o Galo está fazendo é pensar no futuro, isso é ótimo. E para quem está achando feio, cruzeirenses que estão achando feio, é porque desconhecem a própria história, que para mim é uma coisa bem normal quando se trata do Cruzeiro, né? E aí eu puxo aí, tô dando esse exemplo aí para falar que eu também fico muito chateado quando atleticanos aceitam algumas coisas, atleticanos deixam de defender a própria história do Atlético por desconhecê-la. E aí, quem achar que é interessante, estou pensando em criar mais um quadro aqui na TV Camisa 12, falando sobre a história do Atlético, para atleticanos não perderem discussão idiota no boteco por não conhecer. Coisa que você devia saber e não sabe, e aí o nego fala bobagem e você aceita. Então, quem acha que isso é interessante, comenta aí. E se tiver, dependendo dos comentários, eu vou fazer essa porra e aí tentar apresentar a história do Galo pra massa, pra torcedores do Atlético. Se for incomodar os amiguinhos cruzeirenses, foda-se, é a história do Galo e nessa ninguém mexe, beleza? O vídeo ficou grande, mas é porque tá acumulando 2, me desculpem, mas vou tentar resolver isso aí rápido. Peço que vocês assistam lá os conteúdos do TV Camisa 12, o pós-jogo, o Deixa Eu Falar, que pega os bêbados lá, e esse de ontem, de domingo, ficou foda. E comentem aí no canal sobre os assuntos que eu estou tratando, me critiquem, faz igual o seu Dico lá, ó, fica me enchendo o saco, que ontem estava impossível. E é isso aí, vamos resenhar, vamos falar do Galo. Grande abraço, não some não, beijos.